Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Bom é estar reunido com a igreja do Senhor. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção, a sua unção. Bom é estar podendo congregar. Privilégio maravilhoso, privilégio glorioso. Diga para quem está do seu lado, que bom que você veio. Deus tem algo mais para nós nessa noite, neste lugar. Eu creio. Eu, pelo menos, irmãos, usufruí de uma presença diferenciada de Deus nessa noite. Você também? Quem percebeu isso? Muita graça de Deus sendo despendida sobre nós. Nós queremos continuar falando nessa noite sobre travas basilares, travas básicas, fundamentais, que devem ser as primeiras a ser arrancadas da nossa alma, para que nós avancemos no processo de ser pessoas completamente livres. Na terça-feira passada, nós falamos sobre o pai das principais travas da alma. Quem se lembra qual é? O ódio. O ódio libera o complexo de inferioridade, o medo, a ganância e a prática da imoralidade sexual. A partir do ódio, que é o oposto ao amor, e nós sabemos que o nosso Deus é amor. Ele não apenas tem, ele não apenas manifesta, ele é amor. O oposto do amor é o ódio. Então, quando você pensa em ódio, dá também para lembrar do pai da mentira, porque a mentira tem pai. Quem é o pai da mentira mesmo? É o diabo. Então, se Deus é amor, Satanás é a representação máxima do ódio. E como é que nós vencemos o ódio? Nós vencemos o ódio recebendo e dando perdão. Nós só conseguimos perdoar quando o amor de Deus nos encontra, então somos perdoados. Porque o lugar para encontrar poder para perdoar é no perdão recebido por Deus. E o perdão que Deus dá para você e para mim, Ele só dá por causa do seu grande amor. Porque a verdade absoluta é que nós não somos merecedores desse amor. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda entregues ao pecado, quando éramos ainda pecadores. Nós ainda pecamos, mas nós não somos mais escravos do pecado, porque na cruz do Calvário o sacrifício de Jesus resolveu o problema do pecado. O que fazia separação entre nós e Deus está resolvido. Então agora nós somos santos de Deus, pessoas separadas para Deus, que se esforçam e pelo poder de Deus lutam para não mais praticar pecados. O pecado original, aquilo que nos afastou da presença de Deus, é que nos faz praticar pecados. Uma vez ligados em Deus, porque estamos livres da condenação, da separação, nós também podemos a cada dia ficar mais e mais livres da prática de pecados. Quem me entendeu? E essas travas que militam constantemente contra a sua e a minha vida, essas travas, elas querem nos prender aos pecados. Então, tendo o conhecimento de que só se vence o ódio através do perdão de Deus, perdão esse fundamentado no amor, perdão esse fundamentado nos méritos de Jesus Cristo de Nazaré, nós podemos então continuar caminhando
para remover as outras travas principais. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Lembrando que na terça passada, o versículo base para nós não mais retermos o perdão para as pessoas foi a sentença, uma das sentenças da oração do Pai Nosso: Pai, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou perdoe as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E hoje nós queremos tratar dessa continuação dessas outras travas da alma, com base em Tiago capítulo 5, versículo 16, que diz: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa que foi justificada é muito poderosa e eficaz. Por que a súplica de uma pessoa que foi justificada é poderosa e eficaz? Quem foi justificado do pecado, como eu já falei, segundo a Escritura Sagrada, ele então é estabelecido, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Estando assentados com Cristo nas regiões celestiais, aqueles que foram justificados, eles têm acesso então a um lugar, no qual a Bíblia diz em Efésios 1:3, que desse lugar Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. As pessoas que foram justificadas, as pessoas que foram lavadas, as pessoas que aceitaram posicionar-se com Cristo nas regiões celestiais, quando elas oram por alguém, elas têm da parte de Deus a autoridade, o poder e a autoridade para atrair dessa região celestial para o mundo natural aquilo que a pessoa precisa. Quem me entendeu? Sem justificação, o ser humano continua separado de Deus. Quem foi justificado e não quer crescer em santidade, não consegue atrair o que já está liberado nas regiões celestiais por uma questão de consciência. E é por isso que algumas pessoas, mesmo tendo a alma travada e vivendo em pecado, conseguem desenvolver a sua consciência ao ponto de cauterizá-la e desenvolve um senso agudo de cara de pau. Você já ouviu falar nessa expressão cara de pau? Quem conhece? O que é um cara de pau? Um cara de pau é alguém que é confrontado acerca de alguma coisa e ele é o responsável absoluto por aquilo, mas ele jura de pé junto, como dizem os antigos: eu não tenho nada a ver com isso. Mas fulano está aqui, foi filmado. Não, alguém fez uma máscara com a minha cara, não fui eu. Mas fulano, você machucou o dedo aqui nessa área áspera e tem o seu sangue, já fizemos. Não, alguém colocou o meu sangue lá, não fui eu. Está me entendendo? Tem pessoas que desenvolvem essa capacidade, e são estas pessoas que vão ouvir de Cristo aquela sentença terrível. Qual sentença? Mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu falei em novas línguas. E aí Jesus vai dizer para essas pessoas: aparte-se de mim, porque a sua consciência cauterizou e você viveu na prática do pecado. É por isso que tem gente que vive do jeito que o diabo gosta, mas consegue tirar coisas do mundo espiritual e trazer para o mundo natural. Por isso que ser usado não significa ser aprovado. Por isso que não é pelos dons, pelas manifestações que você conhece
quem é de Deus, mas é pelo fruto. Agora, quantas pessoas conseguem viver de qualquer jeito e ainda ter ousadia na presença de Deus? Pouquíssimas. E tomara que você nunca seja uma dessas. Posso ouvir um amém? Porque a pior coisa que um ser humano pode perder é o temor. A pior coisa que o ser humano pode perder é a vergonha. A pior coisa que o ser humano pode perder, como também diziam os antigos, é o brio. Porque isso leva essa pessoa a viver absolutamente desgovernada. Você já conviveu com alguma criança que manda nos pais? Já? Eu te pergunto, tem coisa mais vergonhosa e pior do que uma criança que manda nos pais? Ela não tem limites, ela tira o sossego de qualquer lugar, em qualquer circunstância. Assim é aquele que experimentou o sacrifício de Cristo, foi lavado, justificado, mas perdeu o temor. Ele se torna uma vergonha para o Pai. Então a vontade de Deus é que todos nós aprendamos a lidar com o mundo espiritual, mas andando na presença de Deus com temor e com tremor. Por quê? Porque Deus não quer apenas nos usar, Deus quer nos recompensar. Deus quer nos recompensar não apenas com bênçãos nessa terra, Deus quer nos recompensar com um dia ter a oportunidade de poder conhecê-lo face a face. Eu não sei você, mas o maior anseio da minha alma é conhecer esse tal de Criador dos céus e da terra. Porque, gente, vamos falar sério. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. O mesmo nariz, na mesma posição, a boca, 2 olhos, uns com mais cabelo, outro com menos cabelo, mas é tudo igual, mas é todo mundo diferente. Que maravilha é essa? Que grandeza é essa? É demais, irmãos. Se nós olhamos para a anatomia do nosso corpo, é de ficar pasmo. O nariz logo acima da boca, e tudo que entra pela boca não sai pela testa, irmãos, sai lá no final da sambiquilha. Olha que maravilha. Quem foi que fez isso assim? Deus, nosso Pai Celestial. Isso não é maravilhoso? Eu quero conhecer esse bendito Criador face a face. E a exigência de Deus para eu e você não perdermos o temor e nos libertarmos das travas é porque Ele quer nos ver face a face. É o que está na Bíblia, e eu acredito na Bíblia. Eu acredito na palavra de Deus. Eu sou crente. Você também é? A parte que nós queremos nos ater desse versículo é: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes destravados, curados. Um dos maiores bloqueios impostos sobre a praxis de vida dos cidadãos pós-modernos é a autoexposição. Praxis quer dizer prática. Um dos maiores bloqueios que tem sido sutilmente lançado na sua mente, na minha mente, nas nossas mentes todos os dias, é que nós jamais deveríamos nos expor. Você jamais deveria deixar ninguém saber nada de você, claro, coisas negativas. E é por isso que nunca teve tanta gente doente como nos nossos dias, porque a proibição de expor o que não é tão bonito e nem tão cheiroso vai fazendo com que tudo fique guardado dentro da gente, e essa impossibilidade de exposição
faz com que por fora pareça bela viola, mas por dentro a maioria das pessoas é um pão bolorento. Temos sido doutrinados para esconder tudo, para maquiar tudo, para passar verniz em cima da madeira que está apodrecendo. Quando a madeira está apodrecendo, não significa que ela está perdida, tem remédio para ela. O que tem que fazer? Tem que raspar, tem que lixar, tem que limpar, para depois invernizar. Mas nos nossos dias ninguém quer ser lixado, ninguém quer ser raspado, ninguém quer sofrer. Não, passa logo o verniz. A minha filha chegou na adolescência. Adolescência é sinônimo do quê? Espinhas. Meu Jesus. Quando saiu a primeira, ela desesperou. E agora saiu a segunda e saiu a terceira. E agora? E agora vai virar choquito, minha filha. Por isso, minha filha, se não tiver beleza interna, você vai ficar desesperada com as espinhas que vão sair e danificar a beleza externa. Tem como tratar, mas tem como escapar, sim ou não? Não tem não? O sistema trabalha para nos isolar, e o isolamento faz de nós presas fáceis, e esse exemplo cabe quando se fala de filhos. Os meus filhos e os teus filhos estão sendo doutrinados para quererem ficar cada dia mais isolados, mas acessando o mundo inteiro, principalmente tudo que não presta. Estratégia do maligno. E essa postura universal contribui de modo decisivo para a alma continuar travada. Por favor, me ajude, diga para o seu vizinho, para destravar a alma, é preciso decidir contrariar o sistema. Eu quero ficar no meu mundinho. Já me expus uma vez e não adiantou nada. Então o sistema já te pegou. Eu não quero nem saber quantas vezes eu já tenha me lascado. Eu vou ser o que Deus quer que eu seja e não o que o sistema maligno quer que eu seja. Quando você vence algo e você se expõe, você está arrumando gente para te ajudar a não cair de novo. Porque quando você vence e se expõe, e você compartilha com alguém, a pessoa vai ficar de olho em você, você se compromete. Quem está me entendendo? Mas o sistema quer o isolamento, porque o isolamento é o lugar de maior perigo para qualquer ser vivo. Significa então que quem está decidido a ser destravado precisa, além de se esvaziar diante de Deus em oração, e também se encher através da palavra, da meditação da palavra, da leitura da palavra, e depois de receber e dar perdão, tem um próximo passo. Qual é o próximo passo? Confissão. O próximo passo, depois de eu estar praticando a oração para lançar em Deus toda a minha ansiedade, depois eu estar me enchendo da palavra para que a voz de Deus ecoe dentro do meu ser, depois então de eu estar inundado de amor e liberar perdão para quem eu gostaria que fosse sepultado vivo, eu agora preciso decidir confessar, eu preciso decidir me expor, eu preciso decidir revelar o que está dentro de mim para alguém de carne e osso, e eu não estou conseguindo vencer sozinho. Se você me entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Dar glória a Deus, irmão, não é jargão. Quando você dá glória a Deus, a glória chega no céu e desce a glória para a terra.
Eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu decidi que eu vou perdoar, eu estou orando pela pessoa que ainda me incomoda, mas eu estou orando pela aquela criatura todo dia. Então vai chegar a hora que ela vai estar totalmente fora de mim, nas mãos de Deus. Maravilha, então você se livrou do ódio. Agora tem as outras travas que nasceram do ódio, que precisam ser expostas a fim de serem completamente vencidas. E confessar para Deus, irmãos, é fácil. Sim ou não? Porque a maioria de nós acha que Deus não está nem aí, que Ele nem está ouvindo, que Ele nem está vendo, que Ele não vai fazer nada. Infelizmente a maioria das pessoas vivem assim. Quer um exemplo? Eu já contei aqui. Eu já cheguei na casa de irmãos que estavam no processo de santificação, confessou Jesus, entregou-se de todo o coração, foi justificado e agora estava crescendo no processo de santificação. E eu cheguei na casa, o irmão estava com um cigarrão no meio do dedo e ele mandou o cigarro para dentro da boca, engoliu, mastigou e engoliu. Ora, se tivesse a consciência que Deus estava ali, não precisaria nem mastigar e engolir o cigarro, nem teria acendido ele. Sim ou não? Eu já cheguei na casa de gente que estava com um copo de cachaça. Esse é mais fácil. Atrás da geladeira, depois começa a escorrer. E vamos falar sério, qualquer tipo de bebida alcoólica no chão fede. Parece que os demônios se manifestam depois que ela sai do copo, que fede. Pastor chegou, mas Deus não estava lá. Nós precisamos desenvolver a consciência de que Deus não está lá, Ele está aqui dentro, vendo tudo, sentindo tudo, participando de tudo, porque agora nós somos seus filhos, ainda que imperfeitos, mas em processo de transformação. Diga aí para o seu vizinho: você está em processo de transformação e de destravamento da alma. Nós vamos chegar lá. E nesse tocante, meu irmão e minha irmã, verdadeiramente feliz é quem tem um discipulador, é quem tem um pastor, é quem tem alguém ligado em Deus e de confiança, porque não dá para a gente falar das coisas de dentro para qualquer pessoa, porque todo ser humano tem um amigo de confiança. Tem alguns que têm uma dúzia de amigos de confiança, e aí você fala para a pessoa que aquilo é para ficar só entre ela e você, e ela, tudo bem, mas aí ela pensa lá dentro dela: vou contar só para o meu melhor amigo e só para a minha melhor amiga. Aí esse melhor amigo tem também uma melhor amiga e tem também um melhor amigo, e aí que a coisa vai ficando perigosa. Não queira ouvir coisas que você não vai conseguir guardar, porque entregar segredo dos outros para outros pode levar você para os quintos dos infernos. É sério, irmãos? Sabe aquele negócio do confessionário católico apostólico romano? Quem se lembra? Quem já foi lá? O que mais vai ter no inferno é padre que ouviu a confissão e entregou para os outros. O que mais vai ter no inferno é pastor que ouviu a confissão e entregou para os outros. O que mais vai ter no inferno é cristão que ouve a confissão e conversa com os outros. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para que quando você começar a ouvir coisas que as pessoas vão se abrir para você, você não deve contar para ninguém, nem para salvar a sua própria pele. Se foi dito no momento de confissão, deve ser coberto pelo sangue de Jesus, e eu não devo falar para ninguém. Posso ouvir um amém? Amém. Então feliz é quem tem um discipulador, um pastor, alguém ligado em Deus, em quem essa pessoa possa confiar, porque se você tem um pastor, se você tem um discipulador, alguém que tem comunhão com Deus, porque só um amigo não é suficiente,
porque o texto sagrado diz que para ser curado, não basta confessar, é preciso também receber o quê? O quê? Oração. Significa que além da confissão, é necessária a ajuda de Deus, como nós temos falado aqui desde o começo, não é uma coisa só, é um conjunto. Eu decidi, eu confessei, mas eu preciso conversar com alguém que tem intimidade com Deus, que foi justificado, porque essa pessoa vai orar por mim, Deus vai ouvir, vai responder, e algo vai acontecer e eu serei transformado. Infeliz é aquele que mesmo tendo pastor e discipulador não quer se expor, guarda tudo para si, ou compartilha com quem apenas vai se condoer junto, sem poder encaminhar para o destravamento. Não, a criatura tem o pastor, ela tem o discipulador, mas ela não abre nada. Ela não abre nada. Beleza? Uma hora vem tudo à tona, e aí não vem coisa boa. Vem em forma de manifestação de coisa ruim. Para o discipulador eu não consigo falar, para o pastor eu não consigo falar, porque eu sei que vão me ouvir, mas vão falar alguma coisa para mim da palavra de Deus. Então eu vou falar com alguém que é crente, mas que vai dizer: coitadinho de você, você foi injustiçado, não se preocupa, Deus te entende. Deus entende tudo, irmãos, mas Deus não faz pacto com coisa errada. Quem está me entendendo? Não vou contar para o fulano, porque o fulano é tão desgraçado quanto eu, tão errado quanto eu, tão sujo quanto eu, então eu vou falar para o fulano, porque daí o fulano fala: Deus entende. Não, eu vou falar para quem anda na vontade de Deus, para quem tem comunhão com Deus, vai me amar, não vai me expor, não vai me criticar, mas vai ministrar na minha vida. Ou seja, é melhor ter um amigo sincero, é melhor ser amigo de gente que anda na santidade, do que de gente que anda de qualquer jeito, que parece que é amigo, e a gente está indo todo mundo para os quintos dos infernos juntos. Tem situações que não cai bem confissões para os mais próximos de nós. Tem coisas que não dá para falar para os mais próximos, pelo menos como primeira pessoa, porque os que estão mais próximos, eles vão ouvir e vão envolver os sentimentos naquilo que eles estão ouvindo. Pode ser que momentaneamente ela não vai compreender, a pessoa pode ficar chocada, paralisada, e você ficar pior ainda. Exemplo, você vai falar para sua esposa assim: querida, eu vou dizer para você com toda a sinceridade do meu coração, se eu pudesse eu mataria minha sogra. Com quem você está falando? Para quem? Para a esposa. Quem é a sua sogra? É a mãe da sua esposa. Por mais que a esposa não se dê bem com a mãe, você acha que depois de você falar para ela que se você pudesse você mataria a sua sogra, que é a mãe dela, ela vai olhar para você e vai falar: mas que maravilha que é esse marido que Deus me deu. Por mais raiva que ela tenha da mãe, ela vai ter um pouco de receio de você, e talvez ela fique bem com a mãe e passe a odiar você. Quem está me entendendo? Então esse tipo de confissão é melhor falar para o discipulador. Meu discipulador, eu sou muito grato a Deus pela esposa que eu tenho, e eu sei que ela só existe porque ela tem um pai e uma mãe. Eu não queria estar sentindo o que eu estou sentindo, mas nos últimos dias, quando eu lembro da minha sogra, não é meu caso, quando eu lembro da minha sogra, eu fico com a boca amarga. Quando eu lembro da minha sogra, eu tenho vontade de comprar uma carreta de terra de cemitério. Se você estiver falando isso para o seu discipulador, vai dar problema com a sua esposa? Não. O discipulador vai falar: meu irmão, por mais que seja terrível a sua sogra, pense bem,
o que você tem de mais precioso foi ela que te deu. Você já começa a se acalmar. Aí você chega na sua casa, depois de um bom tempo de conversa com o seu discipulador, recebeu oração, foi ministrado, o Espírito Santo veio, a unção desceu, o poder se manifestou, você suou de tanta graça e glória de Deus. Você chega na sua casa e fala assim: meu bem, eu estava com a raiva da sua mãe, a minha vontade era vê-la no cemitério Santa Amaro. A minha vontade era, está tudo resolvido. Ela vai até dizer para você: sabe que eu já cheguei até a pensar nisso também? Não vai dar problema, mas primeiro você se esvaziou para alguém que vai ouvir você até o final. Quem está me entendendo? Em algumas situações, é melhor não se abrir primeiramente para as pessoas próximas, porque envolve sentimentos. Aí, momentaneamente, você pode ser incompreendido, a pessoa pode ficar chocada, paralisada, e você ficar pior do que o que você estava. Pergunta para o seu vizinho: você tem discipulador? Você tem pastor? Você confia no seu discipulador? Se você não confia, peça para ele para mudar, porque senão você fica tomando o tempo da pessoa, comendo bolo na casa da pessoa, tomando café com a pessoa, tomando o tempo da pessoa, mas você não vai chegar em lugar nenhum. E discipulado não é só para tomar chá e comer bolo, também é, mas é para ter um momento de transparência na presença de Deus. Se você não confia, seja sincero, fala: eu vou ter que mudar de discipulador, porque eu não consigo confiar em você. O problema não é você, o problema sou eu, mas eu estou com problema com você, então você me abençoa para arrumar outro? Deus já vai começar a agir, porque Deus age na sinceridade. Eu não vou mudar, porque o que vai pensar? Aí de repente viram a M do tamanho de Campo Grande. Quem está me entendendo, dê um sinal. Privilégio é ter discipulador, é ter pastor. Quem não tem discipulador ainda? Levanta a mão, por favor, levante. Você quer ter? Você que levantou a mão quer ter? Maravilha. Então no final, alguém por favor providencie aí caneta e papel e coloque aqui em cima desse gasofilácio para mim, que nós vamos anotar o nome e o telefone de quem não tem discipulador e quer ter. O discipulador não é para mandar em você, o discipulador não é para controlar a sua vida, o discipulador é para te servir com aquilo que ele já recebeu de Deus e com aquilo que Deus pode derramar sobre você através dele. É para isso que Jesus mandou fazer discípulos. Caminhando para o final, nós precisamos acelerar o processo de cura, de destravamento dos complexos de inferioridade, do medo, da ganância, da imoralidade sexual. A confissão, a exposição pode acelerar o processo de cura, de libertação, de destravamento da alma, porque o complexo de inferioridade, irmãos, é algo terrível. O complexo de inferioridade faz a pessoa ter vontade de não estar em lugar nenhum, mas também de precisar aparecer o tempo todo. E por isso, a pessoa que sofre de complexo de inferioridade, e nisso eu fui PhD, ela acaba falando quando não deve falar, e ficando quieta quando deveria falar. O complexo de inferioridade faz a pessoa falar quando ela não deveria falar, e faz ela ficar quieta quando ela deveria falar, faz ela fazer o que não deveria fazer, e faz ela deixar de fazer o que ela teria que fazer, faz ela insistir no que ela deveria abandonar, e faz ela abandonar o que ela deveria fazer, no que ela deveria insistir. O complexo de inferioridade gera insegurança aguda, visão distorcida de si mesmo. O complexo de inferioridade gera confusão. A pessoa não sabe se é ela que está pensando, se é o diabo que está falando, ou se é Deus que está guiando. Complexo de inferioridade é algo terrível, faz a mente ficar confusa.
Pergunta para o seu vizinho: vale a pena viver complexado? Está casado há 20 anos, mas acha que de repente vai aparecer alguém melhor do que a pessoa com quem ela está casada. Não, se aparecer alguém de 1,86 m, eu tenho 1,81 m, com um nariz que nem o do Brad Pitt, a Marcinha vai me trocar. Se ela trocar, o azar é dela, ela que vai perder. Eu não tenho complexo de inferioridade. Se me trocar, eu vou orar a Deus, vou arrumar outra. Ué, me trocou? Quem está entendendo? Agora, o complexo de inferioridade, então, vai fazer com que eu lide com ela como se ela fosse um bonequinho de louça. Então, eu estou com medo de perder, eu não posso contrariar, eu tenho que agradar o tempo todo, tem que ser que nem um cachorrinho abanando o rabinho. Quem está me entendendo? Sabe que mulher gosta de homem assim? Mulher nenhuma, porque mulher não fica satisfeita com homem frouxo. Mulher se satisfaz com homem que ama, mas que também sabe a hora do sim e a hora do não. A mulher fica satisfeita com o homem que diz para ela: eu sou fiel a você e serei até a morte, mas não pense que a razão da minha existência é você, porque a razão da minha existência é o Deus que me criou e que criou você. Mas o complexo de inferioridade faz a gente achar que a outra pessoa é infinitamente maior do que eu. Aliás, qualquer um é maior do que eu, quando eu sou complexado interiormente. É especialista no bolo, já fez o bolo 1 milhão de vezes. Cada vez que faz o bolo, todo mundo que come fala: que bolo maravilhoso, eu quero a receita. Aí a pessoa fala assim: mas nem ficou tão bom assim. Sabe o que é isso aí? Você acha que é humildade ou é um complexozinho disfarçado? Ai, não sei se ficou bom. Até quando fica ruim, fica ótimo. O meu bolo é bom mesmo, louvado seja Deus. Como que você vai gostar? Quem come apaixona. Isso é se achar ou é saber o que faz? Saber o que faz. O complexo de inferioridade faz a pessoa falar quando tem que fechar a boca e faz ela abrir a boca quando ela tem que fechar. O complexo de inferioridade acaba fazendo a pessoa fazer o que ela não tem que fazer quando não era para fazer e deixando de fazer quando é para fazer. O complexo de inferioridade gera uma confusão na mente. O pai falou que é para fazer assim, mas os amigos estão esperando que eu faça assado. O complexado vai fazer assim ou vai fazer assado? Vai fazer assado por causa dos amigos. E o que não tem complexo de inferioridade? E o que é afirmado pelo pai? E aquele filho que sabe que mesmo se errar, o pai vai dizer: pode contar comigo. Ele vai fazer assim ou vai fazer assado? Vai fazer assim, porque o pai dele é amigo dele. O pai dele não semeia em cima do complexo. O pai dele afirma a sua identidade. Mas todo complexado gera complexo nos filhos, mesmo querendo que o filho cresça e seja o melhor. Agora nós estamos aqui só para saber o que nós somos, para sermos transformados e sermos o que Deus quer que nós sejamos. Para sermos transformados. Então, se você está se identificando, louvado seja Deus. Porque quando você reconhece e decide mudar, Deus te transforma para você não voltar mais do que você era antes. Porque só mudar não adianta, tem que ser transformado. Complexo de inferioridade precisa ser exposto, confessado. Medo exacerbado, exagerado, acaba atraindo para a vida da pessoa o que ela mais temia. Quem se lembra do Jó? Foi exatamente o que o Jó disse e constatou. Jó capítulo 3, versículo 25 diz assim: exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar.
não tenho paz nem tranquilidade, nem consigo descansar, vivo em desassossego. O que o Jó mais temia? Era perder as suas coisas? Não. O que o Jó mais temia era que os filhos desagradassem a Deus e deixassem de estar com ele. E no mesmo dia que ele perdeu todas as coisas, ele também perdeu seus 10 filhos. O que ele mais tinha medo foi exatamente o que aconteceu com ele. Tudo bem que ele tomava as providências para controlar a sua ansiedade, para controlar o seu medo. Jó era um homem comum, mas confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Mas, apóstolo, se eu for confessar toda vez que eu me sinto complexado sobre algum assunto e todos os medos que eu tenho, o meu pastor, meu discipulador vai ficar com a orelha grande. O problema é dele, ele aceitou te discipular, ele que aguente você, porque depois de você ser curado através da vida dele, Deus vai dar para você um discípulo que nem você era, e você que vai ter que aguentar. Porque se Deus trabalha por você e por mim diretamente, dioturnamente, sem parar, por que nós não podemos trabalhar uns para os outros, sim ou não? Então não tenha receio, se a pessoa aceitou cuidar de você, ela está aí para te servir, e você pode ter certeza que ela vai ficar muito mais feliz em te ajudar a vencer, do que de uma hora para outra ver você morrendo, porque estava tudo entulhado dentro de você. É muito melhor ajudar um discípulo a ser transformado, do que socorrer um discípulo todo lascado. Qual o caminho para vencer o complexo de inferioridade? Qual o caminho para vencer o medo? Expondo, colocando para fora, contando para alguém que não só vai me ouvir, mas também pode me ajudar em oração. Olha só, irmãos, isso aqui é muito sério, isso aqui é determinante para as pessoas com quem você vai conversar a partir de hoje sobre a sua vida. Se você vai falar com a pessoa sobre algo profundo da sua alma, e no final essa pessoa não tem autoridade para mover a mão de Deus sobre você, não fale para ela. Agora, se você tem acesso a gente que move a mão de Deus sobre você, se liberte do medo, abra o seu coração, e o complexo de inferioridade vai ir junto embora da sua alma, no nome de Jesus de Nazaré. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. O querer de Deus, a vontade de Deus, a especialidade de Deus é nos abençoar. O nosso Pai Celestial é o maior interessado que nós sejamos pessoas completamente destravadas, curadas, limpas, prontas para sermos usados poderosamente em suas mãos. Nós precisamos dar os passos, conforme aquilo que o Senhor vai falando conosco. Convido você para ficar de pé, no nome do Senhor Jesus. E eu quero chamar os pastores, nossos discípulos de primeira geração, para vir aqui à frente. Por que eles estão vindo à frente? Porque de repente você tem algo que você não quer esperar, você não quer esperar para chegar lá no seu discipulado, você até vai falar para o seu discipulador, mas você quer se livrar agora, você quer confessar que é complexado agora, você quer confessar que tem medo agora. Já faz 33 anos que Jesus me aceitou, e eu tenho vivido livre,
Eu já contei aqui que há 7 anos atrás eu passei algumas semanas assombrado pelo medo do meu filho morrer. Eu fiquei livre do medo quando eu conversei com a minha esposa sobre o assunto e falei para o diabo: foi Deus que deu, e quem pode tirar é só Deus. Eu digo não para a sua voz, Satanás. Acabou o medo. Coloque as suas 2 mãos sobre o seu coração e feche os teus olhos. Pai, a entrada do pecado na terra trouxe danos e travas para a nossa alma. O problema da separação do pecado já foi resolvido, está consumado. Cristo resolveu na cruz do Calvário. E nesse processo de santificação, Pai, nós temos aprendido que há coisas que serão resolvidas em parceria com o Senhor. Pai, nós temos aprendido que o amor derramado em nossos corações, que nos trouxe o perdão pelo sacrifício de Cristo, nos cura e nos liberta do ódio. E nessa noite, Pai, nós também aprendemos que através da confissão, nós enfraquecemos os sentimentos de inferioridade que existem dentro de nós, os medos que querem nos assombrar, os medos que querem nos paralisar. Então nesta hora, Deus Todo-Poderoso, eu suplico, testifique no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, que é possível sim viver livre, é possível sim viver destravado em todos os âmbitos e em todas as áreas. É necessário tirar as travas maiores, e as menores irão desaparecendo sem nós nem mesmo darmos conta. Por isso, nesta hora, poderoso Deus, eu clamo, fala nas profundezas do ser de cada um dos meus irmãos e irmãs, dê, ó Pai, a cura, a libertação, o destravamento completo. Oh Deus, fala no coração de cada um, que cada um de nós é a recompensa pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que não há nada que nós possamos fazer para valer mais do que nós já valemos. Ajude cada um dos meus irmãos e irmãs a acreditar e aceitar isso. Oh Deus Todo-Poderoso, que os medos não façam parte das nossas vidas, mas que cada pessoa que aqui está se torne forte e corajosa, creia que é capaz de operar o impossível no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, creia que é capaz de vencer aquilo que está fazendo derrotada nos últimos dias, nos últimos meses e nos últimos anos. Pai querido, dê liberdade para aqueles que precisam de um contato mais personalizado e que querem fazer isso agora, e encoraja aqueles que não vão fazer agora para fazer na intimidade com o seu discipulador, com o seu pastor. Poderoso Deus, que no nome de Jesus a tua mão prevaleça sobre os que vão ficar para receber a oração e sobre os que vão partir, porque já tem recebido aquilo que precisava, e que o Senhor use, ó Deus, a vida de cada pastor e cada pastora que aqui está, para manifestar a tua glória, o teu favor, a tua cura, a tua libertação, o teu destravamento sobre a vida desses irmãos. Gera em nós, ó Pai, um povo confiável, gera em nós um povo que confia, Pai, uns nos outros, gera em nós homens e mulheres, ó Pai, que não se vendem, que não traem, mas que andam no centro da tua vontade. Levanta-nos como uma igreja poderosa para fazer diferença na sociedade campograndense, para que as pessoas saibam que há de fato, de verdade, verdadeiros filhos e filhas de Deus, imperfeitos, mas num processo de transformação contínua, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Só quem foi abençoado, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Então você que não vai querer ou não vai precisar de receber oração, você está liberado para ir, tá? Se você quiser ficar aqui sentado intercedendo, você pode ficar, mas conversando é só dar cortina para lá. E você que quer receber oração, saia do seu lugar,
Os pastores estão aqui prontos para ministrar sobre a sua vida. Pode ter certeza que você vai receber aquilo que você precisar através da oração dos servos do Senhor que aqui estão. Usufrua no nome de Jesus.